paz, meus queridos. Bom dia. Bem-vindo a mais um devocional, a mais um momento em que entregamos nossas primícias para o Senhor. Nosso primeiro tempo, nosso primeiro momento em oração, em adoração, em meditação na palavra do Senhor. E rendemos graças a Deus por tudo, por cada detalhe que Ele tem cuidado das nossas vidas. Muitas vezes não percebemos, mas o Senhor tem todos os dias nos livrado de perigos, tem nos cuidado, tem acrescentado felicidade, paz, prosperidade às nossas vidas em todas as áreas da nossa vida. Por isso somos gratos a Ele. E hoje eu quero meditar com vocês o que está em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Escute: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não importa o que os outros digam, pensem, falem a teu respeito. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. E você? Como você se enxerga? Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, literalmente ele narrou a história de um jovem que deixou a posição de filho e, após esbanjar todos os seus bens, toda a herança que ele havia pedido ao seu pai, passou a viver como um escravo em terras estrangeiras. E por inspiração do Espírito Santo, hoje eu quero analisar com vocês que há sim diferença em estilos de vida. Será que eu e você estamos realmente vivendo, como diz aqui na palavra do Senhor, como filhos de Deus? Ou será que eu e você ainda vivemos como escravos? Ou nos enxergamos como escravos? Porque um estilo de vida proporcionado por Cristo é ser filho. Outro é um estilo de vida proporcionado pelo próprio inimigo das nossas almas, a saber, Satanás. Ele quer nos aprisionar, ele quer nos fazer paralisar, ele quer deixar nossa vida pesada. Como nós estamos vivendo? Será que estamos na igreja realmente vivendo como filhos de Deus, como diz aqui? O tão grande amor de Deus nos considera filhos dele? Em Romanos 8,15 nos diz que nós éramos escravos, vendidos à escravidão do pecado. Antes que Cristo nos conhecesse, antes que Cristo nos resgatasse das trevas, e ali nós estávamos fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, cedendo aos desejos da carne, às luxúrias, à lascívia, a todo tipo de pecado. E é naquele momento, como escravos, nós obedecíamos por obrigação ao inimigo das nossas almas e vivíamos debaixo do medo. Do mesmo modo foi com o povo de Israel, lá no Egito, trabalhando pesado, chicoteado, e era recompensado com migalhas por um esforço tremendo, por um esforço fora do comum, um serviço desumano. Mas aquela geração não conhecia outra forma de vida. Mas Deus um dia conduziu um homem até lá para libertar seu povo, e mesmo conduzindo eles pelo deserto, providenciou tudo o que eles necessitavam, como um homem que leva e conduz o seu filho. Pois o Senhor não quer obediência de escravos, mas Ele quer submissão de filhos, dos filhos dele.
E você já parou para pensar qual é essa diferença entre sermos escravos e sermos filhos? E como eu e você estamos vivendo? O filho, ali na parábola, se vestia do melhor que o pai lhe concedia. E do mesmo modo, Jesus quer nos revestir com as vestes salpicadas pelo seu sangue carmesim derramado lá na cruz para a libertação. Lucas 15, 22 diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Já Satanás, o inimigo das nossas almas, quer nos vestir com a roupagem da vergonha, da humilhação, da miséria, do descrédito. Veja o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Nudez nos fala de cobertura espiritual. Se temos falta dessa cobertura espiritual, estamos mostrando a nossa nudez, a nossa vergonha, estamos fazendo atitudes pecaminosas no mundo, das quais um dia poderemos muito nos envergonhar. Mas o filho comia o melhor da mesa do pai. E do mesmo modo, Cristo quer nos alimentar com a sua santa palavra, com o maná vivo que desce dos céus todos os dias, trazendo uma nova revelação, uma nova unção, para que nós possamos ter ideias, para que nós possamos avançar no reino. Lucas 15, 23 diz: e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. O pai que trouxe o melhor da sua comida para o filho pródigo que voltou para o lar. Mas Satanás não é assim. Satanás quer nos dar restos, migalhas, sobras como drogas, bebidas, prostituição, fornicação, pecado, mentira e tantas outras coisas que nos envergonham. Porque nós podemos ver que enquanto o filho estava lá no mundo, ele tinha perdido todas as heranças. Nós podemos ler em Lucas 23, 11. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ele estava num lamaçal, envergonhado, humilhado. E é isso que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Meu irmão, não permita. O filho tem domínio próprio. Cristo quer que nós sejamos livres por sua presença, por seu poder. Ele quer que nós vivamos os nossos sonhos, os nossos projetos, os planos que Ele mesmo plantou em nossos corações. Cristo nos dá o direito de tomar nossas próprias decisões pautadas na palavra do Senhor. Aleluia! Nós podemos ver aqui em João 8,36, que diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Livre do pecado, livre da vergonha, livre da mentira, livre das trevas, livre das mãos do seu inimigo. Veja, tome posse da sua identidade como filho. Filho. Veja, nós podemos ler ali na palavra do Senhor que o filho, quando perdeu tudo, aconteceu um momento que ele foi se chegando a um dos cidadãos daquele lugar, e esse tal cidadão mandou esse filho, que na casa do pai tinha tudo, mandou-o para os seus campos a apacentar os porcos. Em que ponto pode chegar uma pessoa quando ela sai da casa do pai? Espiritualmente falando, sai da casa do Senhor,
sai do centro da vontade do Senhor. Você já pensou em que nível de vergonha, de humilhação o inimigo quer te levar? Meu irmão, minha irmã, faça de tudo para não se afastar da presença de Deus, porque Satanás, ele quer nos tirar o direito de escolha. Ele não nos deixa decidir por vontade própria. Ele coloca sobre nós um jugo nas nossas costas. Ele quer nos dominar, ele quer nos destruir, ele quer arrancar a felicidade das nossas vidas. E para isso ele usa pessoas que vêm te influenciar de forma negativa. Ele usa todo tipo de vícios. Ele usa tantas coisas para tirar a liberdade que Cristo te deu para que você possa viver uma vida plena, uma vida com abundância na presença do Senhor. Se você ainda é dominado por alguma coisa, se você ainda é viciado em alguma coisa, dependente de substâncias ou sentimentos negativos, medos, fobias, que muitas vezes querem te dominar, decida hoje mesmo parar com esses atos. Não fique mais sobre o domínio das trevas, porque Jesus está chamando. Jesus está na porta da casa, de braços abertos para hoje te libertar. Para hoje te chamar, vem, filho amado, para os braços do Pai. E aí Ele te dará descanso. Porque o filho tem direito ao descanso, sim. Jesus quer nos dar descanso nas dificuldades, nas aflições, nos desesperos, lutas e tempestades da vida. Jesus quer nos dar descanso. Ele quer nos libertar dos fardos dessa vida. Porque Ele diz para mim e para você hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Escravo não tem direito a esse descanso. É o último a se deitar, é o primeiro a levantar, é o que mais trabalha, é o que mais se esforça. Mas são serviços pesados, é uma escravidão como o Egito. Satanás quer roubar a nossa paz, não quer nos deixar descansar. Ele quer infernizar a nossa vida e destruir tudo que nós temos. Por vezes trabalhamos e vem o inimigo e rouba. De uma maneira, de outra, nos entristecendo, nos deixando com enfermidades, fazendo com que pessoas com más ideias, maus propósitos queiram arruinar as nossas vidas. É isso que o inimigo tem. Mas o Pai não. O Pai é diferente. E o Filho herda tudo que é do Pai. Ele herda tudo: alegria, paz, descanso, prosperidade, saúde, esperança. Tudo que é do Pai. Jesus quer que nós sejamos filhos do Pai Celestial, para que possamos também, além de aqui termos uma vida melhor, herdar a vida eterna, que realmente é o principal pelo qual lutamos. Por isso, é uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. E que ela está guardada nos céus para nós, diz a palavra do Senhor em 1 Pedro. Ali ninguém vai mexer se eu e você ficarmos firmes. Mas o diabo não quer isso. O diabo, o inimigo das nossas almas, o príncipe desse mundo, ele quer nos manter sobre a escravidão, roubar de nós a nossa herança. Ele quer ser a única coisa que ele tem para oferecer para nós é morte eterna, tormento eterno, sofrimento eterno. Ele quer nos fazer sofrer aqui e quer nos levar com ele para o tormento eterno.
Por isso, meus queridos, olhando bem, analisando bem as escrituras, nós podemos ver que existem enormes diferenças entre um filho e o escravo. E por isso fica a pergunta agora. Você parou para pensar qual é a identidade que a partir de hoje você vai tomar sem retroceder? Jesus te ama e quer salvar a sua vida, mas a escolha está em suas mãos. Jesus não te obriga, é você que decide. A decisão está em suas mãos. Porque muitas vezes escravos servem por medo, filhos servem por amor. Tanto o filho como o escravo, eles têm obrigações, devem obediência, devem submissão. Mas a motivação é muito diferente. O escravo serve por medo de punição, enquanto o filho de Deus, ele tem um bom pai e ele quer servi-lo porque ele sabe que o pai o ama e sabe que ele é amado. A relação que Deus nos propõe é uma relação de amor, é um relacionamento de amor profundo. Aliás, Ele nos amou primeiro. Ele só espera que nós correspondamos a este amor, amando-o também. Ele poderia nos criar sem direitos de escolha, como robôs programados, para simplesmente obedecer, mas Ele não fez assim. Seu desejo é que nós, como filhos, sirvamos Ele por escolha, por amor. O escravo trabalha para a sua subsistência. Os filhos trabalham por uma herança incorruptível, por uma herança eterna. Aleluia! Um escravo trabalha para ter o pão de cada dia e continuar vivo. Um filho, quando trabalha para o pai, ele está investindo naquilo que ele mesmo vai desfrutar para sempre, pois ele é herdeiro das promessas do pai. Mesmo após ele partir desta vida, ele estará eternamente com o Pai, desfrutando de uma alegria imensurável, de um gozo. Quem tem uma experiência profunda com a paternidade de Deus, ele quer zelar por tudo que é do reino, ele quer cuidar do que é do reino, ele trabalha com excelência para o Senhor, porque ele sente que ele é parte disso, ele é herdeiro disso. A visão de um filho de Deus, ela é muito mais ampla do que a visão de um escravo. Aleluia. Enquanto o escravo só consegue ver poucas coisas diante de si, não tem uma visão ampla espiritual, ele consegue pensar só numa recompensa mesquinha, imediata. O filho não. O filho é diferente, ele investe naquilo que será seu para a eternidade. Escravos têm direito ao pão, os filhos têm direito ao pai, a tudo que é do pai. Infelizmente, muitas pessoas que se converteram a Jesus estão na igreja, mas ainda vivem como escravos, porque elas pensam só na bênção, pensam só naquilo que Deus pode lhes dar imediatamente. Porém, há um nível muito mais profundo, muito mais elevado da vida cristã. Há algo muito mais valioso do que somente as bênçãos do Senhor. E sabe o que é? A própria presença palpável e amorosa do nosso Pai. Os cristãos mais firmes, mais felizes, são aqueles que se envolvem profundamente com Deus, que investem pesado num relacionamento com Ele através da oração, da adoração, do devocional, da meditação da palavra, de entregar as primícias do seu tempo para o Senhor.
eles descobrem que há algo muito mais impactante do que simplesmente o pão que Deus coloca em suas mesas. A presença do Todo-Poderoso que se assenta para comer com eles, que se assenta na mesa para ter comunhão, que além de partir o pão, está com eles, ouvindo cada uma das suas necessidades e faz com que o filho jamais se sinta só. Os escravos, eles se concentram muito em dar resultados. Os filhos, eles se focam em dar prazer ao seu pai. Há pessoas que são orientadas pelo desempenho. Elas sentem necessidade de provar que são boas, de se sentirem amadas, merecedoras de alguma recompensa. E isso se torna uma grande escravidão. A busca pelo mérito todo dia, pelo reconhecimento, é um fardo pesado. Enquanto o filho é diferente. O filho, ele sabe que ele já é amado por Deus com um amor incondicional. E ele sabe que nada do que ele fará vai levar Deus a amá-lo mais. E nem nada de errado que faça vai diminuir o amor de Deus por nós. Mas ele serve a Deus por prazer, por gratidão, por tudo que Deus já fez. Deus amou primeiro, entregou o seu filho lá na cruz para nos salvar da condenação eterna. E o filho, ele tem essa certeza em seu coração. E ele quer alegrar o coração daquele que primeiro nos amou, que nos acolheu primeiro, que nos proporcionou salvação. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, reconheça o seu valor, sua paternidade e sua herança prometida, pois fiel é quem prometeu. Aquele que um dia te prometeu toda sorte de bênçãos, é fiel para cumprir cada palavra que está aqui em sua Sagrada Escritura. Aquele que é filho, um dia já foi escravo, sabe a diferença que é. A lei, o mundo nos aprisionou, tornando nossa fé algo pesado. Mas quando fomos libertos por Cristo, nós começamos a viver um amor incondicional. Deus, por sua graça, através da obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, nos tornou filhos, herdeiros de cada uma das promessas que estão em sua palavra. No entanto, é possível que existam ainda pessoas que estão querendo regressar à posição de escravo. Não diziam o povo que tinha saído do Egito, mas lá no Egito ainda tínhamos cebolas para comer. Estavam pensando em voltar para aquele serviço pesado, humilhante. Quem sabe ainda há alguém que está querendo voltar para o passado. Veja o que o Senhor tem para te oferecer. Analise hoje, pense hoje, peça que o Espírito Santo te esclareça e tome a posição que você quer de hoje em diante. Ser filho ou ser escravo? Deus tem preparado para você tão grandes e maravilhosas coisas que você nem imagina. Porque a palavra nos diz, sou eu que faço os planos a vosso respeito. São planos de paz, planos de não causar-vos dano, mas de um futuro e de um futuro de prosperidade. E os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são muito maiores e melhores do que eu e você possamos pensar ou imaginar. A decisão é nossa. A decisão
é sua. Você quer ser filho ou escravo? O Senhor te abençoe poderosamente. Shalom.